Números 21, versículo 1. E quando o rei Arade, o cananeu que habitava no sul, ouviu que Israel vinha pelo caminho dos espias, combateu Israel e levou alguns deles como prisioneiros. E Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se entregares verdadeiramente este povo na minha mão, então eu destruirei totalmente as suas cidades. E o Senhor ouviu a voz de Israel, entregou aos cananeus, e eles os destruíram totalmente as suas cidades, e deram àquele lugar o nome de Orma. Esses versículos quer dizer que após a morte de Arão, os israelitas partiram do monte Hor para circundar Edom, através do caminho dos espias. A cidade de Arad, governada pelo rei Arad, não poderia ter sido Tel Arad, a leste do deserto de Negueb, porque essa cidade não havia sido ocupada até o início da monarquia israelita. Atarim era outra rota comercial que ia de Cádiz Barneia a Arad, ao longo da qual foram construídas as fortalezas de Bir-Hafir, Oboda, Oroer, durante a monarquia de Israel. Versículo 4. E eles partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom, e a alma do povo ficou muito desencorajada por causa do caminho. Esse versículo quer dizer que a rota comercial chamada de Caminho do Mar Vermelho ia de Alad, na saliência leste do Mar Vermelho, no Golfo de Acaba, em direção ao norte, atravessando o deserto de Arabá até o Mar Morto. Portanto, a rota do deserto levaria os israelitas a se aproximar da extremidade norte do deserto de Arabá, vindo do sudeste, cruzando então Arabá entre Tamar e Zalmona. Versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos trouxe do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Porque aqui não há nem pão nem água, e este pão leve traz repugnância à nossa alma. Esse versículo quer dizer que pela 7ª vez o povo falou contra Deus e contra Moisés. Suas palavras eram a mesma reclamação monótona sobre a água e alimento. Versículo 6. E o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, que morderam o povo, e grande parte do povo de Israel morreu. E o povo veio a Moisés e disse: Pecamos porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. Esses versículos querem dizer que o juízo de Deus contra o povo veio na forma de serpentes venenosas, provavelmente víboras. Versículo 8. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e coloca sobre uma haste, e todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Esse versículo quer dizer que o Senhor instruiu Moisés dizendo: Faze uma serpente ardente e coloca sobre uma haste, como um antídoto para que estivessem sido picados por aquelas cobras. Aqueles que olhassem para esta imagem de serpente seriam curados através da fé da provisão de Deus, e não por fé na serpente esculpida. Não se tratava da idolatria nem magia, foi Deus quem graciosamente operou a cura. O Evangelho de João cita o uso de Jesus desta imagem como metáfora para a crucificação. Assim como aqueles que no tempo de Moisés olharam para essa serpente foram curados, aqueles que olhassem com fé para o Cristo levantado na cruz seriam curados de seus pecados. Os que olhassem para ele e crescem teriam vida eterna. Versículo 9. E Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. E acontecia que, se uma serpente mordida algum homem, quando olhava para a serpente de bronze, ficava vivo. E partiram os filhos de Israel e acamparam em Obote. E partiram de Obote e acamparam em Abarim, no deserto que está adiante de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e acamparam no vale de Zared. E dali partiram e acamparam do outro lado de Armon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Amon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e amorreus. Esse versículo quer dizer que os caminhos da viagem dos israelitas iam do sul para o norte, circundando a área ocupada pelos edomitas. Eles partiram do Monte Hor, passando por Zalmona
e Punom, não mencionados aqui, mas presentes no registro de Moisés das etapas da jornada. Continuaram por Obote, na parte superior do deserto de Arabá, ao sul do Mar Morto, até Ijé-Abarim, localizada próximo à extremidade da região de Moabe. Versículo 14. E por isso se diz no livro das guerras do Senhor que ele fez no Mar Vermelho e nos ribeiros de Armon, e na certeza dos ribeiros que desce até a cidade de Ar, que chega aos limites de Moabe. Esses versículos quer dizer que aparentemente o livro das guerras do Senhor era uma fonte primitiva da documentação israelita das vitórias de Deus em favor do seu povo, talvez em forma de poesia. Esta fonte é desconhecida em outras partes do Antigo Testamento, embora comparada ao livro de Jassar, citado em Jassar 10, 13, e essa citação mostra que a composição original era maior. Mar Vermelho provavelmente é nascente do rio Amon. A menção da correnteza indica o desfiladeiro do rio Amon, Ar de Moabe. Era uma cidade provavelmente ao sul do rio Armon. Versículo 16. E dali partiram para Bir. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: reúne o povo e lhe darei água. Então Israel entoou este cântico: brota, ó poço, canta a ele. Os príncipes cavaram o poço e os nobres do povo o cavaram, com direção do legislador, com os seus bordões. E no deserto foram a Matana, e de Matana para Naaliel, e Naaliel para Bamote, e de Bamote no vale que está na região de Moabe, ao topo de Pisga, que tem vista para Gesimon. Esses versículos quer dizer que o poema narrativo épico cantado por Israel permanece em todo o tema da jornada a partir deste poço, onde os israelitas não reclamaram de falta de água. Eles viajaram para Mataná e Naaliel, que querem dizer presente e rio de Deus. Bamonte, lugares altos, centro de adoração, um vale de Moabe e picos dos montes Pisga, que olham para o deserto. Tradutores e comentaristas igualmente se depararam com a questão destes nomes indicarem lugares verídicos ou serem apenas termos descritivos. A sequência não contém o estilo usual do livro de Números. Partiram acamparam em. De pé no topo do monte de Nebo, dos montes de Pisga, Moisés receberia um vislumbre da terra prometida. Mataná não foi identificada, embora Cribé e Medellín tenha sido sugerido. Medellín tenha sido sugerido. Ahorini identificou Jebarim como Kirbet el-Medellín, localizado a 17 km a nordeste de Dibã. Naaliel não foi localizada, embora possa ser uma referência ao Wadi Zerkmain, que corre das montanhas centrais até o Mar Morto. Bamote não foi identificada, mas pode ter sido preservada na forma mais longa, Bamote Baal, ou Bet Bamote, citada na pedra moabita, também chamada de estrela de mesa. Bamote era um nome comum de lugares, combinados com nomes e títulos de divindades, quando os cananeus e amorreus nomeavam centros de adoração importantes. Talvez esta Bamote ficasse próxima ao Monte Nebo, na Serra de Pisga. Em um dia de inverno claro no Monte Nebo da tradição, pode-se ver onde o rio Jordão corre para o Mar Morto, a extremidade norte do deserto da Judéia, e o oásis Jericó. O vale poderia ser identificado com Wadi Yawin Musa, a 3 km a nordeste do ângulo do Mar Morto. Por fim, Aharoni identificou o deserto como nome de Bet-Gesimote, cidade que fazia parte do domínio de Seom, rei de Amoreus, conquistada por Israel. O caminho de Bet-Gesimote descia de Esbom para oeste, em direção ao rio Jordão. Versículo 21. E Israel mandou mensageiros a Seom, rei de Amorreu, dizendo: deixa
me passar pela tua terra. Não vos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, e não beberemos as águas dos poços. Iremos pela estrada real até que passemos aos seus termos. Esses versículos quer dizer que Moisés despachou mensageiros diplomáticos a Seom, rei de amorreus, para negociar direitos de passarem rumo ao norte pela estrada do rei e pelas montanhas da Transjordânia, e então descendo as encostas pelo lado oeste até as margens do rio Jordão. Os amorreus eram um grupo grande étnico que surgiu no alto da Mesopotâmia, quase no fim da primeira metade da Idade do Bronze, por volta de 2300 a 2000 a.C. Às vezes a palavra amorreu é usada de forma genérica na Bíblia, como referência ao povo de Canaã. Versículo 23. E Seom não deixou Israel passar pelos seus termos, mas Seom reuniu todo o seu povo e saiu contra Israel no deserto, e veio a Jaza e lutou contra Israel. E Israel o feriu com o fio da espada e tomou posse da sua terra, desde Armon até Jaboque, até os filhos de Amon, porque a fronteira dos filhos de Amon era forte. E Israel tomou todas as cidades de Israel, habitou em todas as cidades dos amorreus em Esbom, e todas as cidades das suas aldeias. Esses versículos querem dizer que assim como o rei de Edom se recusara a conceder passagem a Israel através de seu território, Seom, que recentemente havia usurpado e conquistado Moabe, também não deixou Israel passar pelos seus termos. Talvez ele tivesse ouvido sobre o encontro de Israel com Edom e passou as suas respostas teria a mesma acolhida. No entanto, sua tentativa militar de bloquear o avanço de Israel foi recebida com uma grande derrota. Vitória essa que seria lembrada por toda a história de Israel. E índicos bíblicos e extrabíblicos situam Jazer em algum lugar entre Dibon e Medeba. O rei amorreu de Seom parece ter se estendido do rio Armon até o rio Jaboque, em uma distância norte-sul de 70 a 80 quilômetros, ladeada pelas cidades fortificadas dos Amonitas ao leste e ao norte. Versículo 26. Porque Esbom era a cidade de Seom, rei de amorreus, que tinha lutado anteriormente contra o rei de Moabe e havia tomado à sua mão toda a sua terra até Armon. Por isso, os que falam em provérbios dizem: vinde a Esbom, que seja edificada e preparada a cidade de Seom, porque saiu um fogo de Esbom, uma chamada da cidade de Seom a consumir Ar de Moabe e os senhores dos lugares altos de Armon. Ai de ti, Moabe, estás perdido, ó povo Quemós. Ele entregou os seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei de amorreus. E nós os derrotamos. Esbom está perdida até Dibon. E os assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. E assim Israel habitou na terra de amorreus. Esses versículos querem dizer que Esbom era a principal cidade de Seom no tempo dos conflitos israelitas. Sehorne sugeriu que a Esbom de Seom talvez ficasse em Jalu, ou outro lugar próximo. A canção falava sobre a reconstrução de Esbom, seja edificada. A canção oráculo do lamento dos amorreus, que os israelitas adaptaram para cantar sua vitória sobre o grande conquistador. Seom condenava os moabitas e seu grande conquistador Seom coordenava os moabitas e o seu deus Quemós. Parte destas canções seriam repetidas no oráculo dos profetas contra Moabe, do 8º até o 6º século a.C., que inclui Quemós era do seu patrono dos moabitas. A princípio, ele é mencionado entre os deuses de Ebla em 2600 e 2250 a.C. Foi associado com a produção de tijolos de barro e mais tarde a produção agrícola. A adoração de Quemós de Moabe foi traduzida para Jerusalém no 10º século a.C. pelo rei Salomão, que construiu um templo para Quemós no monte oposto àquele que fora construído no templo de Elá no início do seu reinado.
Quemós é mencionado 12 vezes na pedra moabita, estrela de mesa, inclusive na invocação de Astarote Quemós, Deus que capacitou Mesa a quebrar o jugo do domínio de Israel, reconquistar e reconstruir várias cidades suas, inclusive Jaza e Dibon, também chamada de Dibon-Gade, em Almon de Blataim e Medeba. Esbom não é preservada na Estrela da Mesa, apesar de ter sido uma cidade vital neste período da história de Moabe. Versículo 32. E Moisés mandou espiar Jazer, e eles tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que estavam ali. Já esse versículo diz que Jazer pode ter passado para o domínio amorreu na expansão de Seom e Og, na região amonita. Jazer era o nome da região e sua principal cidade. A cidade de Jazer ficava no vale do Wadi Quefrem, rio que vai descendo até o Rio Jordão. Simon identificou a cidade como Kiber Gazer, Jazer, 16 quilômetros a nordeste de Amã. Versículo 33. E então viraram-se e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, e todo o seu povo para a batalha de Edrei. E o Senhor disse a Moisés: Não o temas, porque eu entreguei na tua mão, e ele e todo o seu povo e a sua terra, e farás a ele o que fizeste a Seom, rei de amorreus, que habitavam em Esbom. Assim eles o feriram, e os seus filhos, e a todo o seu povo, até que nenhum deles escapou, e tomaram posse da sua terra. Esses versículos finais querem dizer que a capital de Og, rei de Bazã, ficava em Asterote, às margens do afluente do norte do rio Yarmuk. A batalha ocorreu em Edrei, geralmente associada à atual Derá, na fronteira entre a Síria e a Jordânia, 48 quilômetros a leste do Mar de Galileia. Posteriormente, Edrei seria incluída na distribuição territorial tribal dos Maquiritas, da metade leste da tribo de Manassés. Embora Números não relate outra batalha desta campanha, 60 cidades do reino de Og de Bazã foram sujeitas às condições de guerra santa. A chave para o sucesso de Israel nas batalhas da Transjordânia e na conquista da terra prometida do outro lado do rio Jordão foi sua dependência de Elá e não seu poder militar.